Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a oração para a cura espiritual. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Estamos nós aqui novamente falando sobre mais um desdobramento do dom carismático das curas. Irmãos, nós já temos aí uma playlist, eu vou deixar aqui disponível para que você acompanhe outras manifestações do dom carismático das curas, como cura física, cura emocional. Dá uma olhadinha nesses vídeos aí que eu tenho certeza que, se você interessa por esse assunto, esses vídeos poderão lhe ajudar. E se assuntos como esse lhe interessam, meu irmão, se inscreva no nosso canal, né? Dá uma curtida aqui no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com as pessoas da caminhada, com os seus familiares. Você vai ajudar o nosso canal. E olha só que barato, quando você faz isso, o YouTube gosta que haja compartilhamento de vídeos. Quando a gente faz isso, o próprio YouTube, quando percebe o compartilhamento desses vídeos, ele mesmo vai oferecendo para as pessoas que nós nem imaginamos que possa existir. Tá vendo como é que a sua ajuda é importante? Então bora lá, inscreva aí no nosso canal, para a gente vai estar falando muita coisa sobre a vida no Espírito. A oração para a cura espiritual, que é também chamada oração de libertação. Gente, é um processo de oração em nome de Jesus que liberta as pessoas cativas no seu espírito, quando são oprimidas por espíritos malignos. Nós já falamos que toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Uma oração por uma cura física ou por uma cura emocional, nós devemos impor as mãos e clamar o nome santo de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Nós falamos isso em vídeos anteriores. Se você ainda não viu, bora lá ver, hein? Olha só o que o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 414, nos fala. Satanás, o diabo e outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado a servir a Deus e ao seu desígnio. A sua opção contra Deus é definitiva e eles tentam associar o homem na sua revolta contra Deus, tá? Então está aqui o Catecismo da Igreja Católica dizendo para nós que existe Satanás, que existe o reino dos demônios, não é verdade? E eles têm um só objetivo agora. Uma vez que a opção contra a Deus ficou definitiva, resta a eles agora fazer com que nós, as criaturas de Deus, se revoltem contra o nosso Criador, que é o próprio Deus. Apesar de Deus de tal forma nos amar e nos enviar Jesus para nos salvar e resgatar, eis que a obra de Satanás é justamente o contrário. É fazer a gente não acolher essa salvação. Veja, nós aqui estamos dizendo que há um desdobramento de Jesus para nos salvar, mas há um desdobramento de Satanás para nos perder. Nós nos encontramos no centro do combate espiritual entre o bem e o mal. Assim nos ensina a igreja. Então eu já vi algumas vezes padres afirmar que não acreditam nos demônios. Mas veja, são padres, são sacerdotes da igreja. Como podem não acreditar naquilo que a igreja ao qual elas servem acredita e define como verdade? Pois é, para que nós alcancemos a verdade, gente, nós precisamos de um dom do Espírito Santo, que é o dom do entendimento. É o dom que nos faz captar a verdade das coisas. O Espírito Santo abre os nossos olhos para conhecer a verdade. E assim também nós, eu e você, nós precisamos desse Espírito Santo para que compreendamos as coisas espirituais. Olha só, a influência dos demônios da vida do homem pode manifestar-se como simples tentação, opressão, infestação e possessão. São essas três maneiras que o demônio vai agir na nossa vida. Se você olhar o vídeo Discernimento dos Espíritos e o Mundo Espiritual, lá nós vamos desdobrar esses três tipos de discernimento sobre a ação do inimigo na nossa vida. Tá bom? Se você quer se aprofundar, convido você a dar uma olhada. Na tentação, o homem só cairá em pecado se aderir à tentação com a sua vontade. É por isso que a gente reza o Pai Nosso.
né? A gente fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós pedimos, nós recorremos ao Senhor Jesus para que nós não caiamos em tentação. Por que tudo isso, Ronaldo? Porque ao ceder à tentação nós vamos cair no pecado. E se você descobrir o que é o pecado na nossa vida espiritual, se você descobrir a força destrutiva do pecado, você com certeza vai começar cada vez mais a rezar a Deus pedindo, Senhor, dai-me forças ante a tentação. E olha, a tentação é o primeiro desdobramento da ação dos espíritos malignos para fazer o homem se afastar de Deus. Quer saber sobre a força destrutiva do pecado? Dá uma olhada numa playlist que eu vou deixar aí para você. A opressão e infestação são acúmulos de vários pecados não confessados que podem levar a um estado de dependência dos mais vícios morais, levando a uma cegueira espiritual e se fechando para a ação da graça. É justamente aqui que entra a oração da libertação ou a oração por cura espiritual. Às vezes as pessoas estão num estado tão afastado do Senhor que se outros irmãos não orarem pedindo uma cura espiritual para que ele possa compreender o que está acontecendo com ele. E esse estado é, como a gente está falando aqui, ó, esses acúmulos de pecado não confessado que vai fazendo com que a pessoa vai se cegando, que vai fazendo com que a pessoa pense que está numa vida totalmente normal. Mas está totalmente normal aos moldes do mundo. É uma vida que não está no céu. É uma vida que quem chega lá, é como diz Apocalipse, não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, lá no mesmo Apocalipse, o dono da festa fala, tira essas pessoas daqui da festa. Ou seja, esse jeito de viver do modo mundano é um jeito que suja as vestes. O jeito de viver ao modo divino é o jeito onde Jesus lava a pessoa, onde Jesus purifica a pessoa. Por isso fala, as pessoas que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, não passaram por esse processo de libertação do pecado que o Senhor Jesus nos dá através do seu sangue poderoso e da água, que é o dom do batismo do Espírito Santo. Você e eu, nós temos que passar por esse processo. Mas muitas vezes as pessoas falam, esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus, legal. Mas a pessoa está num estado tão avançado de dependência dos mais diversos vícios morais que isso cega. É preciso uma oração de cura espiritual. Então é aqui que entra a oração de cura espiritual, essa oração de libertação, feita por nós, leigos, feita pelos padres. Veja, a tentação você vai rezando para resistir. A oração de libertação, os leigos, ministros de cura, padres também podem rezar. A confissão mesmo é um sacramento de cura. Para curar você dessa força do pecado que atua sobre você e leva você a se afastar de Deus. Veja, o sacramento então de cura é o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Quantas pessoas faz muito tempo que não buscam uma confissão, é claro. Tanto tempo sem um remédio, como é que pode ficar o doente? Se não com uma doença mais alastrada, se alastrando por outras partes do corpo, não é verdade? Ainda na opressão e infestação, a pessoa apresenta, veja, indiferença com as coisas de Deus. Olha, vamos falar uma passagem bíblica. Agora? Não. Vamos fazer uma oração. Oração! Ela tem uma indiferença com as coisas de Deus, ela não tem o temor a Deus. O espírito do mundo está tão infiltrado em seu interior que o Espírito Santo está para fora. Né? O pecado faz isso. Você vai ver lá no pecado contra o pecado mortal, que quando você o comete, você expulsa o Espírito Santo para fora. E ao expulsar o Espírito Santo para fora, a vida santa, a santificação para de ocorrer no seu coração, porque o espírito do mundo não pode propiciar santificação. Um esfriamento da fé. Né? Pessoa assim que não tem fé, não reza, não tem coisas que manifestam a fé, por exemplo, silêncio, não gosta de silêncio, se afasta da oração, não conversa com Deus, não se dirige uma oração a Deus. Olha, também afasta dos sacramentos da igreja.
A pessoa inventa os mais diversos motivos, irmãos, para não confessar, para não ir à missa, né, para não ir a batismos. A pessoa não quer. Quantos pais? Eu trabalho na pastoral do batismo. Quantas vezes eu vi a mãe ali com a criancinha, cadê o pai? Ele não quis ir, ele estava ocupado. A gente vai percebendo esse movimento espiritual que produz isso, se afastar do sacramento da igreja. Angústia. Quantas pessoas ficam, não sabem explicar, não sabem o que está acontecendo. Depressão e estresse emocional. Aqui tem que ter um discernimento, meu irmão. Nós estamos falando de infestação, nós estamos falando de opressão. Nós não estamos falando, né, de possessão. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é possessão. Mas ao perceber muito estresse emocional, muita depressão, há que se questionar. E não há problema nenhum em se questionar. Aonde é que está a nossa vida espiritual? Porque, gente, a angústia, a depressão e o estresse emocional não vem do Senhor. O Senhor Jesus falava assim, dou a minha paz, não dou como o mundo vos dá. Dou a minha alegria, não com a alegria do mundo. Então, o Espírito Santo, quando possui o nosso coração, aí sim existe verdadeira vida e vida em abundância. Quando se afasta desses sentimentos que o Espírito Santo propicia ao nosso coração, mesmo diante da tribulação, né? Lembra, Paulo foi preso em Filipenses e lá ele disse assim, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Paulo experimentava uma alegria por se achar digno de ser preso em nome de Jesus. Mesmo preso, poderia reclamar, poderia lamuriar contra a vida, mas não, louvava e agradecia. Nos Atos dos Apóstolos diz que ele louvou de uma maneira tão forte que o chão da terra, da prisão, tremeu. Até o carcereiro queria receber essa alegria que Paulo, enquanto estava preso, manifestava. Até é na onde surge aquela frase, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e tua família. Então agora nós estamos aqui falando da depressão e do estresse emocional. Há-se a necessidade de buscar realmente um médico, alguém que possa ajudar, mas não deixe de buscar o Senhor Jesus. Não deixe de voltar à sua comunhão com Deus. Foi para isso que você foi feito. Longe disso, você foge da sua autêntica vocação e é improvável que você experimente uma alegria verdadeira. Enfermidades, de pessoas que nossa, vai aparecendo tanta doença uma atrás da outra, uma diferente da outra. O Senhor Jesus, quando está conosco, Ele nos cura, irmão. Quando o Senhor não está conosco, nós vamos experimentar o que tem aí no mundão. E é isso aí que tem. Dissensão conjugal, social, familiar. É o tempo todo, cara. A pessoa confusão, é uma confusão contínua. Todo santo dia. Olha, eu vou falar para você, eu sou casado há 16 anos. Houve um momento que eu reconheço, estava assim, desse jeito. Brigando por tudo, nada estava bom. Minha esposa, coitada, misericórdia de Deus para ela. Ainda bem que ela me amou e orou por mim. E hoje eu estou aqui testemunhando para você. Muita briga, muita confusão na sua casa, na igreja, no trabalho, na rua. Irmão, é melhor você se voltar para Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz e de ordem. Eu vou deixar aqui um link do Dom Henrique comentando sobre as doenças espirituais. Quero deixar esse link para reforçar. Às vezes tem alguns irmãos, eu já tentei falar algumas vezes sobre a questão de depressão, a questão de estresse, fazendo um link com aquilo que é espiritual. E as pessoas estão falando, não tem nada a ver não. As pessoas acham que não tem nada a ver. Eu vou deixar um link então aqui do Henrique Soares, ele falando para você sobre as doenças espirituais, como é que elas manifestam na nossa vida. Na possessão, casos raros onde o ser humano convida o espírito do mal a morar dentro dele. Nesses casos, somente o bispo ou o padre por ele autorizado podem orar pela libertação dele. Nós chamamos isso de exorcismo. E, irmão, às vezes a gente percebe algumas jogadas de marketing, eu posso dizer assim. Uma vez eu vi aqui no Instagram assim, terço do exorcismo. Essa expressão está errada. Isso não é da igreja. Somente o bispo pode fazer uma oração de exorcismo, tá?
E a possessão são casos raros. Só o Espírito Santo pode morar em nós. O espírito maligno não pode morar em nós, exceto se nós o convidarmos. São casos raros onde uma pessoa em plena consciência não vai querer convidar. O espírito do mal fala, mora aqui dentro. Não. Agora o Espírito Santo assim, meu Cristo, vem em mim morar. Por quê? Porque Deus é amor. Nós queremos que o amor entre no nosso coração. Outras coisas não, mas há pessoas que às vezes numa baita falta de discernimento acontece de convidar o Espírito Santo, o Espírito do mal para morar. Aí é claro. Então agora nós estamos diante de uma possessão e apenas o bispo. Às vezes o bispo autoriza um padre, que ele mesmo prepara para essa função. Nenhum leigo pode fazer isso, nenhum diácono pode fazer isso, nenhum padre sem autorização pode fazer isso. Ah, meu pároco, vou chamar meu pároco aqui para resolver esse exorcismo. Não, o pároco não vai poder, vai ter que comunicar ao bispo. E às vezes, dependendo, às vezes o bispo não faz isso, ele vai encomendar ao outro amigo bispo para ver se pode lhe ajudar nesse assunto. Mas todo bispo tem o poder apostólico para fazer exorcismo. Então cuidado, gente. Às vezes você está aí, eu vou lá, momento de exorcismo lá no grupo. Não. Cuidado, gente, tenha discernimento. Somente o bispo, como nós estamos dizendo. Vamos terminar aqui com uma oração de Santo Afonso de Ligório. Dá-me de beber a água dos teus dons. Ó Espírito Santo, advogado, luz dos corações e Pai dos pobres, amor de Deus e santificador da igreja, dá-me de beber a água dos teus dons. Minha alma é terra seca que não produz mais que espinhos e abrolhos. Não permitas que eu vá beber água contaminada. Rega o meu coração em tempos de seca. Que o tédio não sufoque nem mate a vida que me infundes. Vem, Espírito Santo, enche-me dos teus dons. Ó fonte de água viva, inunda-me com teu caudal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, irmão.